Bom, o programa Feiras e Negócios, que tem como parceria o Instituto Aqua Brasil, representado pelo Giovanni Quequim, tem este momento um podcast muito legal. Nós estamos falando sobre os resíduos sólidos pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. E o Giovanni aqui, Quequim, que é o nosso grande interlocutor destes mestres do assunto, vai nos apresentar a todos que estão aqui nesse momento, nesse podcast. Giovanni, a palavra é sua. Vamos lá. Obrigado, Cacá. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer por essa oportunidade, né, que você tem dado para nós, por meio dessa parceria, para a gente poder realmente estar levando esse projeto Origens e Propósitos de uma maneira cada vez mais robusta, né, e trazendo pessoas que realmente possam contribuir com os seus conhecimentos para um esclarecimento maior para toda a sociedade. Hoje nós estamos aqui com o Francisco Luiz Biasini Filho. Ele é diretor executivo da Rede Resíduos, Inovações para a Economia Circular e membro do Observatório da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos aqui também com o Francisco José Pereira de Oliveira, diretor executivo da FRAU Consultoria, que atende diversos municípios no gerenciamento de obras e no tratamento de resíduos sólidos em todo o território nacional. Estamos aqui com o Denis Roberto do Rego, diretor de operações da Urbanizadora Municipal S.A., que está responsável por diversos serviços da gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos da cidade de São José dos Campos. Bom, eu queria agradecer a presença de todos e gostaria de fazer a primeira pergunta. Ela vai endereçada a vocês três, que é o seguinte: com relação aos resíduos sólidos, quais os principais impactos que a pandemia gerou na visão de vocês? Eu queria abordar três temas. Os impactos sobre o aterro, que eu gostaria muito que o Denis respondesse para a gente. No segundo momento, que impacto que gerou em cima das cooperativas, eu gostaria muito que o Fran Biasini respondesse para a gente. E sobre as áreas de meio ambiente dos municípios, que eu gostaria que o Francisco discorresse para a gente. Então, eu dou a palavra a você, Denis, no primeiro momento. Bom, boa tarde. Uma satisfação estar com vocês aí, poder contribuir um pouco aí com o nosso trabalho aqui na cidade de São José dos Campos. Com relação ao impacto da coleta, vamos dizer assim, dos resíduos que vão para o aterro sanitário, a Urban tem dados completos aí de pelo menos 15 anos de monitoramento dos resíduos que entram no aterro sanitário. E nós, fazendo um comparativo simples, o ano passado com a situação atual, os últimos meses aí de abril e maio com a Covid, não houve assim uma diminuição perceptível nos resíduos que entram no aterro sanitário. Os serviços de coleta comum e a prefeitura em geral de São José dos Campos trabalharam normalmente. Nós fomos classificados como serviços essenciais pelo governo do estado, pelo governo federal. Então, nós estamos com todos os serviços de limpeza urbana funcionando normalmente. É claro, respeitando uma série de regras e normas aí, higiene pessoal, uso de máscaras, álcool gel. Os caminhões são equipados com um sistema para você poder lavar as mãos com sabão. Mas, em termos de resíduos, aterro sanitário, nós não percebemos mudanças significativas, ao contrário da coleta seletiva, em que, apesar dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, diversos estabelecimentos de serviços estarem fechados, a população, talvez por estar em casa, o próprio morador, gerador, conseguiu separar melhor os resíduos materiais recicláveis e também por ter uma mudança de hábito de consumo, passou a adquirir alimentos que vêm em embalagens, houve um aumento considerável nos resíduos da coleta seletiva. A gente percebeu, se comparar um mês agora de abril com abril do ano passado, por volta de 25%, 26% de aumento no volume de resíduos recebidos no nosso centro de triagem. Com relação ao mês de maio, também houve um aumento perceptível por volta aí de 17%.
insisto e volto a dizer que nós temos um centro de triagem, cuja operação é feita por uma central de cooperativas, são 3 cooperativas. Todos os cooperados, todos os trabalhadores, são eles responsáveis pela triagem. Não é a Urban que faz a triagem, é as cooperativas. E essas cooperativas, todos usam os seus EPIs, máscara de proteção, luva, mangote, tem álcool gel à disposição, sabão e água para se lavar. E eles também passaram a produzir um pouquinho mais por conta do aumento aí do volume de resíduos. Então, em linhas gerais, os serviços de limpeza urbana, a gestão integrada tem funcionado normalmente em São José dos Campos. Nós estamos falando de uma cidade que tem hoje por volta de 725 mil habitantes, tá? E tem, digamos assim, bons serviços prestados à população. Isso é medido em pesquisas, a gente tem esse termômetro de estar prestando um bom serviço aos munícipes. Ótimo, Denis. Obrigado por essa visão. Fran, com relação às cooperativas, como é que a pandemia impactou no dia a dia dessas pessoas, no dia a dia dos catadores, no dia a dia desses profissionais, desses cooperados que ali trabalham? Como é que você analisa, né, esse cenário do impacto da pandemia, essas pessoas que realmente se dedicam a trabalhar nas cooperativas? Vamos lá. Boa pergunta. Bom dia, boa tarde, Gil, boa tarde a todo mundo que está escutando. Obrigado pelo convite. Primeiramente, o caso de São José dos Campos, com o aumento da geração de resíduos indo para a cooperativa, ocorreu em poucos lugares do Brasil. Na maioria, as cooperativas foram fechadas, mesmo aqui em São Paulo, as cooperativas manuais, né, as centrais de triagem não mecanizadas foram fechadas e os cooperados não trabalharam. Aonde as cooperativas ficaram abertas, os cooperados em várias cidades, temos notícias do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Nordeste, aumento de 20% a 25% na geração de resíduos recicláveis e diminuição na geração de resíduos de rejeitos destinados a aterro. Bom, agora eu vou falar aqui com Francisco Oliveira, que é da Frau Consultoria. Francisco, e como é que foi esse impacto da Covid, da pandemia, na sua visão, qual foi o impacto que a pandemia promoveu em cima das áreas de meio ambiente dos municípios? Como é que eles absorveram essa, vamos chamar assim, essa novidade? Porque isso não estava previsto por ninguém, né? Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, por participar. Respondendo, Gil, especificamente sobre isso, você tem, do ponto de vista do sistema de limpeza pública, né? Vamos nos ater só a esse, que os municípios e a maioria dos municípios, né? Vamos lembrar que nós só temos municípios aí acima de 50 mil habitantes, em torno de 500. E temos, portanto, a maioria dos municípios brasileiros se classificam como de pequenos a médios, ou pequenos. O sistema de limpeza urbana, na maioria dos municípios, ainda é um sistema desestruturado. Quando eu digo desestruturado, significa que é o seguinte, quer dizer, o município ou ele faz uma terceirização com caminhões de coleta que foram contratados ou foram comprados, enfim, adquiridos dentro do mercado e passam a prestar serviço de coleta, né? E você não tem tratamento e destinação final. Isso já é uma realidade brasileira, né? Imaginando que 47% de todos os resíduos que hoje se coletam no país vão para lixões, né? Então, nós já entramos no problema com um grande problema, tá certo? O que aconteceu? O que foi pior e, ao mesmo tempo, a gente tem que chamar que Deus é brasileiro pelo fato do seguinte, quer dizer, o que se esperava que poderia acontecer, sobretudo nas cooperativas que estavam operando com recicláveis e
nas catações manuais existentes nos lixões seria uma proliferação. Por quê? Porque a orientação dada à população foi nula. Ou seja, aquela história de botar a máscara dentro de um saquinho, escrever por fora, com caneta preta, que máscara de rosto, e acreditar que, baseado nisso, haveria uma separação e isso seria isolado como se fosse um resíduo de serviço de saúde, chegou à beira do ridículo, parecia uma coisa do anedotário nacional. Portanto, é uma sorte, eu acho que isso a gente tem que deixar claro, de não ter havido, tanto dentro das cooperativas que continuaram operando, como na própria catação de lixão, ter havido uma proliferação do vírus de forma muito mais intensa, coisa que não se observou. Você conta na ponta dos dedos aqueles que trabalham de forma direta e que foram atingidos. Essa estatística em nível nacional beira aí a menos de uma centena de trabalhadores. Consequentemente, eu acho que o resultado, agora, em termos preventivos, não aconteceu literalmente nada. Quer dizer, há simplesmente ainda os mesmos EPIs, você chega em alguns locais, as pessoas, principalmente lixões, trabalham com as mesmas ferramentas e os mesmos procedimentos que estavam havendo, ou seja, respondendo objetivamente, os municípios não estavam preparados e continuam não estando preparados. A verdade é que não houve, exceto com relação a cartazes, folhetos, prevenindo para cuidados, mas não houve uma ação direta dos serviços de saúde, dos serviços de vigilância sanitária, tanto estaduais quanto municipais, no sentido de prover os municípios de forma objetiva para o tratamento junto aos trabalhadores, junto aos operadores do sistema, no sentido de reduzir o efeito da pandemia. Bom, então quer dizer, né, Francisco, que aquela falta de estrutura que já existia, né, aquela falta de preparo que já existia, ela continua existindo e, pelo jeito, a gente ainda vai conviver com essa realidade por alguns anos, né? Algumas dezenas de anos, vamos colocar dessa forma, né? Porque é um sistema arcaico, um sistema extremamente que privilegia determinadas partes do setor, né? Ele não privilegia o sistema integrado como um todo, né? Você vê que você tem uma coisa de separação. O que me adianta separar plástico na região da Amazônia se eu vou tratar esse plástico no Sudeste? Vai ser o plástico mais caro do mundo, transportado por barcaça e navio, né, para chegar a virar, de novo, matéria-prima dentro da cadeia produtiva. O que me adianta separar determinados tipos de têxteis, em regiões inóspitas do país para reaproveitá-lo aonde? Então, não há integração, não há orientação, são coisas erráticas, feitas, às vezes, por ações voluntariosas, né? É bom que se diga isso, e não existe ainda incentivos efetivos à reciclagem. Você não tem, por parte do setor público, você não tem nenhum incentivo fiscal para que isso seja feito, né? Isso sempre se falou muito, de na cadeia de tributos haver incentivos fiscais para que as empresas, para que os distribuidores, enfim, para que de fato houvesse a reinserção desses produtos de forma economicamente viável. Isso a gente vem falando isso há mais de 20 anos e continua ainda sendo da mesma forma. E não foi e não será a pandemia que vai mudar esse cenário. Entendo. Bom, queria continuar aqui agora com vocês, eu queria passar a palavra para o Fran Biasini, que eu gostaria de saber, Fran, como que a gente pode reduzir os impactos ambientais que foram provocados pela Covid? Vamos lá. Em princípio, os impactos foram positivos, né? Redução de trânsito, redução de poluição, redução de contaminação. Na geração de resíduos, os impactos foram uma maior separação. Eu acho que a gente deveria
preservar os impactos bons, né? Os impactos negativos têm a ver com a contaminação de materiais que, apesar do que o Francisco falou, de não terem ocorridos problemas, faltou uma preparação para lidar com os resíduos contaminados. E isso foi uma estratégia global, inclusive, de separação, mas não um tratamento específico dos contaminados. Eles eram tratados como lixo comum e funcionou. Se foi sorte ou se foi... A gente não sabe, tem mais a ver com a capacidade do vírus de continuar vivo. Eu acho que tem muito a ver com a vida dele, o jeito que ele é preservado. Agora, tem vários impactos e vários aprendizados que a gente precisa tirar disso, né? O jeito de separar os resíduos, a maior vida dentro de casa, o acondicionamento melhor, o aumento dos materiais na reciclagem, a gente vai ter que preservar e achar um mecanismo de perpetuar isso na sociedade, né? E poucos impactos negativos. Eu não enxerguei muitos impactos negativos devido à pandemia, a não ser os impactos para a saúde da contaminação com o vírus, mas que não ocorreram na área de gestão de resíduos. Denis, na sua opinião, como é que a gente pode reduzir esses impactos que, porventura, foram provocados pela Covid-19? Com relação à doença, acho que a informação é fundamental, que a população tenha acesso, primeiro, às boas práticas, né, de sanitárias. Volto a dizer, nas ruas, sair de máscara, higienizar as mãos, quando não puder, com água e sabão, com álcool gel, resíduos de residências de pessoas que têm suspeita de contaminação pela Covid, ou pessoas que realmente estão contaminadas, estão em quarentena em casa. Aqui em São José, a recomendação é que se faça aquela separação do resíduo, não colocar ele para coleta seletiva, colocar ele para o lixo comum, ensacar 2 vezes, bem ensacado, né? E disponibilizar para a coleta comum, que ele vai direto ao aterro sanitário. É a recomendação que a gente tem usado, me parece que a ABS também publicou algo similar, né? Mas a doença tem se manifestado de formas diferentes. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Apesar da gente estar próximo de São Paulo, a cidade de São José dos Campos tem um índice de letalidade de óbitos aí de 69 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. São Paulo beira 300 e tantos falecidos, Osasco 400. Então, a doença se comporta um pouco diferente aqui. Para nós, o impacto também foi positivo no sentido de aumento aí do resíduo da coleta seletiva, mas é importante que, como disse o Francisco Biasini, nós gostaríamos que a população continuasse separando bem os resíduos. Aí tem aumentado o volume de resíduos ao centro de triagem. Isso, no final da conta, lá, gera maior receita aos catadores, aos cooperados. E ao meio ambiente, o reflexo também sempre é positivo. Você introduziu materiais reutilizáveis ou recicláveis no ciclo produtivo, certamente vai trazer ganhos aí para todos, né? Inclusive para as indústrias. Mas acho que ainda a informação é fundamental. Agora, o município tem se preparado para isso, apesar de estar do meio, a gente entende que está do meio para o fim agora da pandemia. Nós estamos terminando de concluir uma cartilha com as recomendações da Covid para a população. Apesar da cidade divulgar bastante as práticas, nós vamos terminando uma cartilha dedicada à população em breve, ainda nesse mês, os próximos 10 dias, a gente deve estar publicando isso aqui. Maravilha. Ô Francisco, e com relação à sua visão, como é que você acha que a gente pode reduzir os impactos ambientais provocados pela Covid? Mas de você eu queria um recorte um pouco mais específico nessa questão do lixo hospitalar, né? Do lixo de alto risco, né? Porque eu pelo menos percebi, né, na minha ida a mercados, a farmácia, a padaria, que as pessoas descartam isso como se tudo bem, né?
descarta máscara, descarta saco, descarta material, quer dizer, não houve uma preocupação. Que caminhos que você acha que a gente pode adotar para reduzir os impactos desse lixo tóxico, vamos dizer assim, contaminado? Porque essa pandemia, eu, pelo menos na minha visão, não acho que ela vai embora muito cedo daqui. Eu acho que ela ainda vai ter uma curva ascendente mais demorada no Brasil. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo também dessa maneira. Eu acho que a curva ainda ela é ascendente, né? Por vários motivos que não cabe comentar aqui, houve essa questão dessa abertura, mas o que eu acho que é importante é a gente tirar um aprendizado não só para o final dessa pandemia, mas também para as próximas que virão. Quer dizer, eu acho que não se pode menosprezar nenhuma situação de doenças que vão partindo de uma certa parte mundial e deixar para tomar as providências à última hora do último dia. Acho que esse é o primeiro aprendizado. O segundo, no que tange exatamente a questão da limpeza pública, é começar a ensinar melhor, seja a partir das escolas, ou seja, é educação. Educação, educação e educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa coisa, uma simples separação de uma máscara usada, de uma máscara que não é para ser reutilizada, colocar em saco duplo, fazer ensacamento, essa informação ela tem que chegar no usuário final, na população que tem que contribuir com a sua parte para tomar essas providências. Que aí é que se dá exatamente o bom resultado operacional do sistema. Se não houver adesão da população, seja por que motivo for, seja tanto no sentido de aumentar a recuperação de recicláveis, quanto permitir que evite a proliferação do vírus, os resultados são pífios, né? Eu posso falar pela reciclagem à média nacional, né? Quando você tem São José dos Campos com índices daí superiores a 8% em valores totais, você tem a média nacional inferior a 2,5%. Quer dizer, hoje, reciclagem no Brasil é uma coisa que é lúdica, ela não tem valor comercial e valor econômico. Então, quando você fala de resíduos de saúde, você teria que ter hoje, até por orientação da saúde pública, que recomenda que se coloque o doente em home care, por conta do risco que ele tem de contaminação nas unidades hospitalares, as casas se transformam em verdadeiros centros de recuperação de doentes. Consequentemente, aquilo que vai como resíduo não é um resíduo literalmente comum. Então, a gente tem que rever todos os nossos padrões de separação e criar instrumentos para que se colete e se trate esses resíduos de forma diferenciada. Esse, para mim, são aspectos que vão sair dessa pandemia como diretrizes, ou seja, diretrizes de rever sistemas de coleta, sistemas de separação na origem, orientar e educar. Isso é um trabalho, não é de curto prazo. Agora eu gostaria de partir para a última pergunta, né? E eu queria fazer essa pergunta também de forma um pouco dividida, tá? Embora vocês já tenham comentado um pouco sobre isso, né? Eu queria saber o seguinte: a Covid ela vai trazer impactos positivos? E aí eu queria passar isso primeiro para o Denis, né? Com relação à forma de consumo da população. Aí eu já queria deixar aqui para o Fran Biasini. E as empresas, como é que elas vão lidar com a logística reversa? Né? Porque muitas já adotaram, abraçaram, mas isso ainda também é uma nebulosa, né? Todo mundo fala, mas é que nem cabeça de bacalhau, né? A gente nunca vê. E uma outra coisa que eu queria deixar para o Francisco Oliveira bom, diante de todo esse exposto que você fez no final, você acha ou você acredita que os agentes governamentais finalmente vão dar prioridade para o setor do saneamento básico, olhando para a questão dos planos de gerenciamento integrado de resíduos sólidos? Então, eu queria que o Denis começasse e depois, enfim, por conta vai cada um de vocês. Impactos positivos.
aumento do volume de resíduos destinados à coleta seletiva. Isso é ponto pacífico, é significativo, aumentou bastante. E nos parece também a qualidade do material, mais embalagens, isso ocasionado pela mudança de hábitos de consumo, a população comprando mais comida, essa comida vem em embalagem, essa embalagem acaba sendo melhor destinada para a coleta seletiva, que muitas vezes deixa de ser uma empregada doméstica que separa o resíduo, passa a ser o próprio morador, não é o síndico do prédio, que é o morador que está separando o próprio resíduo. Em paralelo a isso, outros reflexos que eu entendo positivos também, a parte de tecnologia. No nosso caso, todos os funcionários têm acesso a um app, a gente chama de Urbano Digital, onde eles são informados das notícias, de todos os comunicados da empresa, da prefeitura, de forma digital, sem precisar outros tipos de consulta. Isso nos ajuda bastante, um formato oficial eletrônico. Foi incentivado com a Covid. Esse tipo de situação, até esse momento aqui, a nossa reunião de forma eletrônica, conference call, eu acho que isso prosperou bastante durante o Covid. As nossas reuniões passam a ser até um pouco mais produtivas, mais rápidas, com o auxílio da tecnologia. E o impacto talvez seja importante, fortalecer exatamente a educação ambiental, de alguma forma ter essa educação ambiental de forma mais participativa. As escolas têm realmente a orientação sanitária, ambiental nas unidades escolares e, de alguma forma, o poder público também poder oferecer isso à população, ou em forma de vídeo. No nosso caso específico, em São José, a gente tem a parte de reciclagem, incentivo a práticas de reciclagem e reutilização. Nós já temos vídeos educativos para o público infantil, isso passará a ser divulgado em breve. Então, surgiram novas ferramentas para a divulgação de boas práticas ambientais, infelizmente, graças à Covid. Frank, queria agora, então, ouvir você sobre essa questão realmente de como que as empresas vão lidar com essa logística reversa, né? Como é que vai ficar nesse cenário? Que impacto positivo pode sair dessa pandemia para isso? Eu vejo, Giovanni, dois impactos muito grandes nas empresas. Primeiro é o novo ambiente tecnológico, né? Os deslocamentos, as reuniões, o home office, a disponibilidade de espaços, os escritórios que estão sendo vagos, desocupados, quer dizer, o esforço do trabalho, todo mundo junto, concentrado, ele vai diminuir muito e as empresas vão migrar para esse espaço. A questão da logística reversa de embalagens pós-consumo, que é o que a gente que você me perguntou, acho que tem mais a ver com isso. As embalagens de produtos de limpeza, de alimentos, de bebidas que vão para o mercado, o consumo aumentou, que a separação desse material aumentou por conta das pessoas com mais tempo em casa, cuidando melhor dos seus resíduos. A quantidade desse material aumentou na coleta seletiva, aumentou nas cooperativas, e isso vai ser ótimo para as empresas, porque elas estão fazendo porque querem, elas estão fazendo a logística reversa, porque a legislação as obriga. Elas são obrigadas por legislação no mundo inteiro, e agora aqui em São Paulo e em alguns outros estados, elas já são obrigadas porque a licença de operação, a licença de funcionamento das unidades de negócio e de produção e de distribuição e de comércio estão amarradas a metas de logística reversa obrigatória pela CETESB, pelo órgão ambiental. As metas são de 20%, 30%, 40%, 50%, dependendo do tipo de material agora para 2021, 2022. E eu estou vendo que as empresas estão se mexendo e esse impacto do aumento de matéria-prima na coleta seletiva vai ajudá-las a atender as metas. Mas ainda dependemos, como o Francisco falou, como o Denis já falou, da educação ambiental, de chegar
na casa de cada um, porque quem decide quando o material vai para coleta seletiva, quando ele vai para reciclagem, ou quando ele vai para aterro, é cada um de nós quando escolhe a lata de lixo. Né? Quando a gente escolhe onde jogar, em que dia, em que hora pôr o saco para fora, a decisão é individual em cada residência, em cada lata de lixo. E é aí que nós vamos ter que chegar. A raiz do problema é a lata de lixo, é a escolha do local adequado. E isso depende da capacidade das pessoas de enxergar o impacto da destinação inadequada de uma matéria-prima que pode ser um resto de alimento que pode ser compostado, uma garrafa de vidro que pode ser reciclada milhares de vezes e que, se ela for para o aterro, ela vai ficar lá custando 300, 400 reais por tonelada, ocupando espaço, gerando poluição, gerando chorume e gás de efeito estufa. A decisão é nossa, e não só das empresas, mas como as empresas agora são obrigadas por lei e pela obrigação com o órgão ambiental, elas vão nos ajudar a chegar mais fundo na educação ambiental e convencer essas pessoas dos impactos que cada um de nós gera no meio ambiente, escolhendo a lata de lixo errada ou a certa. Eu vejo esse caminho. As empresas, então, de certa forma, elas estão atendendo à legislação, então, ou seja, elas estão fazendo a parte delas. Obviamente que, independente de terem consciência ou estarem sendo forçadas a isso por força de lei, mas aí, então, acho que a bola está mais realmente com o indivíduo, né? Então, essa questão aí da educação ambiental parece que ela passa a ter uma importância muito grande, pelo menos aí diante da sua colocação e também da do Denis. Então, para fechar isso, eu queria agora aproveitar esse gancho e ir com o Francisco Oliveira, perguntando também como é que você vê, Francisco, os agentes governamentais, né, sejam eles o poder legislativo, o executivo, o judiciário, como é que você vê o posicionamento, né, deles diante agora realmente da questão dos resíduos sólidos, principalmente no que diz respeito a essa questão da postergação da existência dos lixões? Quer dizer, você acha que eles vão abraçar uma causa, que eles vão tocar isso à frente, que eles vão realmente estar dispostos a investir, colaborar também com essa questão da educação ambiental, que é tão importante? Olha, eu acho que a questão em termos de governo, lamentavelmente, eu tenho para te dizer que resíduos sólidos ainda não está na agenda governamental, né? Você tem um diferencial em alguns estados do Sudeste e do Sul, mas você ainda tem uma situação efetivamente de fronteira, que é, se eu não posso fazer isso nesse estado, eu posso fazer no estado imediatamente vizinho. Enquanto a gente perdurar com esse processo de conseguir fugir da lei ou fugir da falta de incentivo tributário ou fugir da plena realização num prazo que me foi estabelecido, nós vamos ter essa heterogeneidade de desenvolvimento, essa heterogeneidade de aplicação tecnológica e essa heterogeneidade em termos de resultados, né? Então, por exemplo, você tem cidades dentro do estado, nós temos heterogeneidades no próprio estado, né? Temos regiões paupérrimas como Pontal do Paranapanema, região do Vale do Ribeira, e que são aqui coladinhas, né? Quer dizer, nós estamos falando de distâncias aí de 600 quilômetros, 300 quilômetros. No entanto, nós temos coisas mais sérias em termos do Centro-Oeste, temos mais sérias em nível de país. Então, isso não está. O problema hoje é que isso não está na agenda dos governantes, não está na agenda dos políticos, né? A agenda, por força de uma cultura imediatista, né, que faz parte da cultura de formação do brasileiro, né? Ele se preocupa quando a água subiu, né? Quando está no limite do afogamento. Bom, queria agradecer aqui a presença do Denis Roberto do Rego, a presença do Francisco Biagini e do Francisco Oliveira, que puderam enriquecer, ou melhor, nos enriquecer, né, com o conhecimento que eles detêm, e espero que realmente
nós possamos reverter esse quadro de desprezo, né, por um tema tão importante, né? Eu falo desprezo por parte do governo mesmo, né? Por um tema tão importante que é essa questão dos resíduos. Mas eu fico muito feliz, por outro lado, né, de perceber que vocês três falaram uma coisa que, embora a gente venha falando disso há muitos anos, né, mas me parece que essa pode ser uma grande saída mesmo, né? É a gente investir na educação ambiental, acreditar no ser humano, trabalhar realmente na ponta lá, educando essa nova geração que vem chegando, porque eu acho que realmente se a gente conseguir passar para eles uma consciência, uma visão mais planetária, né? Talvez a gente consiga realmente fazer com que as gerações futuras percebam que uma pequena atitude delas pode mudar por completo o bem-estar de todas as pessoas no planeta. Eu queria aqui, então, aproveitar aqui esse pequeno hiato para agradecer a presença de todos aqui no Feiras e Negócios, no especial Origens e Propósitos, que é um podcast que nós encampamos com o Instituto Aqua Brasil, e agradecer muito a participação de todos, do Francisco Oliveira, do Biazin, do Denis e do Giovanni Quequim, particularmente. E a gente continua. Até já.